Gravar. Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês? Tudo bem? Começamos aqui mais uma aula pelo Teams. Aula de Química aqui, direto do canal, ensino remoto, né? Estamos em casa, em distanciamento social, mas vamos continuar, né? Foco no objetivo e nos estudos. Bom dia, então, Eric, Caio, Larissa, Juliana, Pedro, Henrique, Mota. Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem? Vou desligar Bom minha dia, Pro. Tudo bem e você? Tudo Bom dia. ótimo. Bom dia, amores. Que saudade de vocês. Gente, eu não aguento mais ficar longe de vocês. Puxa vida. Olha só, apostila 3 de Química, tá bom? Vamos lá. Todo mundo aí com a apostila 3? Na última aula, nós fizemos aqui da parte da apostila, né? A página 31, transformação química, atividade 1. Depois, eu pedi, mas ainda não mandei como é que fala? Não mandei o roteiro dessa semana, vou mandar hoje, tá? Porque eu gosto de mandar sempre depois que a gente passa a segunda aula, que é para ver até onde a gente chega, né, na semana. Então, que eu vou pedir um trabalhinho, então, dos elementos químicos da tabela periódica que representam o seu número da chamada, tá? Quem estava aqui na segunda-feira, vocês lembram se eu passei o vídeo documentário da história da tabela periódica? Sim ou não? Não, talvez? Ninguém lembra? Segunda eu faltei, eu não... Faltou? Tá. Não vi, não. Não veio? Eu vou abrir aqui pra gente... eu vou ver aqui se eu já passei. Só de abrir, eu acho que eu já... Talvez eu me lembre a história da tabela periódica. Acho que sim, passei sim. Mas não tinha nenhum de vocês aqui na aula, né? Segunda? Acho que não. Mas talvez pra gente retomar, né? Deixa eu ver. História. Vou abrir aqui. Da tabela periódica. E aí eu já passo o videozinho rápido. E a gente já retoma. Aula 24. É isso mesmo. Depois... Isso. Aí a gente continua. Ok. Então, olha só. 1C. Assista ao documentário História da Tabela Periódica, página 31, tá? E se tiver que anotar, né, alguma coisa aí importante, vocês anotem, por favor. Em grupos, destaquem as principais ideias, a gente não vai... Nós não vamos fazer isso em grupo, tá bom? Alguém perguntou alguma coisa? Diga. Não? Bom dia, Joel. Bom dia. Bom dia. Eu mudei de sala, tá? Agora eu consigo gravar. Eu dei uma ajeitada aqui, agora eu estou conseguindo gravar. Que Pessoal, bom, agora não precisa mais, né? Ficar te mandando, né? Você mesmo consegue. Exato, agora eu consigo. Eu vou então passar aqui o vídeo da tabela periódica e a gente retoma, depois vai para o exercício, tá bom? Vou compartilhar com vocês aqui a tela. Se eu já passei na outra aula, não tem problema, vai ser para retomar, tá bom? Então, vamos lá. Eu acho que eu já passei, sim. Mas para retomar, a gente dá continuidade. Então, vamos lá. Ordem, organização, arrumação. Muita gente tem mania de deixar tudo no seu devido lugar. Alguns são apenas chatos. Outros têm uma doença chamada transtorno obsessivo-compulsivo. Mas nem todo mundo que quer colocar ordem na casa ou na química é chato ou obsessivo-compulsivo. No programa de hoje, nós vamos ver como a classificação dos elementos químicos foi uma das grandes conquistas da química. Ela permitiu que o conhecimento fosse representado de forma simples, clara e resumida.
como a diferença entre átomo e molécula. Pessoal, tá saindo... No programa de hoje, Desculpa, tá saindo o som aí? Não, aí quando você apertou as outras, Agora, no comecinho, você estava assistindo sem som até agora? É? sim. Pior que tava. Só que a gente já Obrigada. tinha visto, então. Ah, tá. É que muita gente que Deu estava uma aqui na aula vontade hoje de não falar, viu. ligar o fone, Obrigada. Eu vou falar, passar de novo, tá? Vamos lá. ordem, organização, arrumação. Muita gente tem mania de deixar tudo no seu devido lugar. Alguns são apenas chatos. Outros têm uma doença chamada transtorno obsessivo compulsivo. Mas nem todo mundo que quer colocar ordem na casa ou na química é chato ou obsessivo compulsivo. No programa de hoje, nós vamos ver como a classificação dos elementos químicos foi uma das grandes conquistas da química. Ela permitiu que o conhecimento fosse representado de forma simples, clara e resumida. A classificação dos elementos químicos foi algo que desafiou os químicos durante muito tempo. Muitos deles se descabelaram por não conseguirem entender como os elementos químicos se comportavam. Os gregos acreditavam que existiam 4 elementos fundamentais representados pela terra, o fogo, o ar e a água. Mas eles queimaram a língua porque há muito mais do que o fogo e a água entre o céu e a terra. Aliás, a ideia de elementos químicos era algo novo. Apesar de materiais como ouro, prata, ferro e cobre serem conhecidos desde a antiguidade, foi um alquimista chamado Henning Brand que descobriu o primeiro elemento químico em 1669, o fósforo. Não é esse fósforo, mas o elemento químico não metálico que reage com o oxigênio. Brand, na esperança de encontrar a pedra filosofal que transformaria qualquer metal em ouro, deu uma luz à química. Brand isolou artificialmente o fósforo a partir da destilação da urina, obtendo, assim, um material que brilhava no escuro e pegava fogo. Em 200 anos de química, muitos cientistas, dentre eles Lavoisier e Berzelius, descobriram novos elementos. Para a surpresa dos gregos, os 4 elementos que seriam a essência de todos os materiais se tornaram 60. Por isso, surgiu a necessidade de classificá-los. A primeira divisão que fizeram entre os elementos foi classificá-los em metálicos e não metálicos. Isso é muito pouco diante de todas as características que os materiais possuem. Seria a mesma coisa que chegar no mercado e dividir todos os produtos em perecíveis e não perecíveis. Nesse contexto, surgiu um novo personagem da nossa saga. Seu nome era Johann Wolfgang Dobenheimer. Ele foi professor de química da Universidade de Iena, na Alemanha, que atraía alunos famosos como o filósofo Schopenhauer e o escritor romântico Goethe. Dobenheimer percebeu que o recém-descoberto elemento bromo tinha propriedades que pareciam situar-se a meio caminho entre as do cloro e as do iodo. E mais, seu peso atômico era a média aritmética dos outros 2 elementos. Foi aí que ele bolou a lei das tríades, onde o elemento central da tríade era supostamente a média das massas atômicas do primeiro e terceiro membros. O problema é que dos 54 elementos conhecidos na época, apenas alguns obedeciam à lei das tríades de Dobenheimer. Muitos dos metais não podiam ser agrupados. E o mistério sobre a organização dos elementos químicos continuava. Enquanto isso, o mundo da química bombava. Em 1860, financiado pelo grão-duque Ferdinand, os químicos alemães Auguste Kekulé e Karl Weltzing, com a ajuda do colega francês Charles Adolphe Wurtz, organizaram uma conferência com os 140 maiores químicos da época para resolver questões importantes, como a diferença entre átomo e molécula. Um dos convidados, o químico italiano Stanislao Canizzaro, explicou sua revisão da massa dos elementos. Quem estava na plateia, num canto escuro, porque ainda não era uma celebridade do mundo da química, era Mendeleev, que seria o pai da tabela periódica. Mas por hora, ninguém ainda sabia como organizar os elementos. A luta persistia, porque químico que é químico não desanima. Eles continuaram a investigar novas formas de organizar os elementos. Em 1862, Champ-Courtois apresentou seu parafuso telúrico.
Ele colocou os elementos numa espiral traçada nas paredes de um cilindro em ordem crescente de massa atômica. A importância desse modelo é que foi o primeiro a reconhecer a ideia da periodicidade química, que é a semelhança das propriedades químicas e físicas dentro de um grupo de elementos. Em 1864, o químico inglês John Newland propôs que os materiais poderiam ser arranjados num modelo periódico de oitavas, grupos de 8 em ordem crescente de suas massas atômicas. Seu modelo fazia uma analogia com os 7 intervalos da escala musical. A teoria de Newland foi ridicularizada por seus colegas. Além de seu arranjo atômico não conseguir ordenar elementos como ferro e cobre, muitos não levaram a sério sua teoria. Alguns químicos chegaram a dizer que ele poderia classificar os elementos pela ordem alfabética. No entanto, Newland deu a volta por cima e em 1882 ele recebeu a medalha Davy, a mais alta honraria da Associação Britânica para o Progresso da Ciência. Na verdade, a periodicidade foi a chave para a descoberta da tabela periódica e Newland lavou a alma. Os químicos pareciam ter tentado de tudo. Regra de 3, regra do parafuso, notas musicais, unidunité. Tudo bem, eles não usaram unidunité, não que a gente saiba. Mas que conhecimento faltava aos químicos da época para resolverem esse quebra-cabeças? O que faltava, Kika, era alguém com uma fé inabalável que os elementos químicos poderiam ser agrupados a exemplo das tríades de Dobbenheiner. E quem tinha essa fé era Dmitri Ivanovich Mendeleev, o mesmo Mendeleev que assistiu à palestra de Cannizzaro num canto escuro. Ele percebeu também que a periodicidade do parafuso de Chancourtois e das oitavas de Newland deveria ser estendida para todos os elementos. Pense em 6 irmãos. Eles têm idades diferentes, estão em séries diferentes, mas todos 6 odeiam tomar banho. É assim com os elementos. Eles podem ser agrupados de acordo com suas características químicas. Não, nenhum elemento odeia tomar banho, mas os metais da coluna 1, como lítio, sódio, potássio e rubídio, reagem violentamente ao entrar em contato com a água. Com um conhecimento enciclopédico das características químicas e físicas dos elementos e sequenciando os mesmos a partir de suas massas, o russo Mendeleev pôde virar o jogo, elaborar a primeira versão da tabela periódica e matar o problema. Tudo sem violência, é claro. Mendeleev gostava de uma jogatina leve. Seu jogo preferido era a paciência. Não foi à toa que ele pôs os 60 elementos conhecidos na sua época em cartelas, onde constavam suas características químicas e começou a organizá-los. Ele os colocou em ordem crescente de suas massas atômicas, distribuídos em 8 colunas verticais e 12 faixas horizontais. Verificou que as propriedades variavam periodicamente à medida que aumentava a massa atômica. Mendeleev deixou alguns espaços em branco em sua tabela. Ele previu que novos elementos seriam descobertos e chegou a descrever as características de algum desses elementos. E não é que o cara acertou? Pouco tempo depois, 3 desses elementos foram descobertos: gálio, germânio e escândio. Mas tinha algo que ainda não se encaixava na tabela de Mendeleev. E eis que surge um leão inglês, o jovem, belo e brilhante químico Henry Moseley. Ele resolveu o último problema na tabela de Mendeleev. Moseley descobriu, com sua pioneira técnica de cristalografia, que a carga elétrica do núcleo correspondia ao número atômico. Mendeleev já havia trocado de ordem alguns dos elementos, agrupando-os não pela massa, mas sim por suas propriedades químicas. O que Moseley descobriu, então, foi que se usassem o número atômico ao invés da massa, ficava tudo em ordem. Mas Moseley era um jovem intrépido de 26 anos quando fez sua descoberta e, para provar sua coragem, se alistou para lutar na Primeira Guerra Mundial contra a Alemanha. Infelizmente, ele morreu no fronte de batalha. Mas o que facilita a organização dos elementos químicos em uma tabela? A tabela periódica é o produto da evolução, né? O acúmulo do conhecimento, ainda no século XIX, sobre as propriedades e dos produtos e dos elementos químicos conhecidos até então. Ela permitiu sistematizar, através das diversas linhas horizontais, os chamados períodos, ou das linhas verticais, as chamadas famílias ou grupos, como os elementos químicos variam nas suas propriedades físicas e químicas, e a partir desse conjunto, dessas variações, como o homem pode entender o papel fisiológico dos diversos produtos químicos que existem no nosso corpo humano, como a nossa bioquímica funciona, a partir daí, como se pode sintetizar medicamentos para combater doenças, prevenir enfermidades,
E, por outro lado, o grande desenvolvimento da indústria química a partir da segunda metade do século XIX permitiu, até o momento presente, a criação de todo um sem número de produtos químicos que facilitam, trazem mais conforto, bem-estar e uma nova visão de cotidiano para todos nós. A tabela periódica, tal como o mundo da moda, também tem suas tendências. Repare que ao longo dos períodos, o potencial de ionização, que é a energia necessária para retirar os elétrons mais externos de um átomo, aumenta da esquerda para a direita e ao longo dos grupos de baixo para cima. Já o raio atômico aumenta no sentido contrário. A afinidade eletrônica, que é a capacidade dos átomos de receberem elétrons extras, aumenta à medida que o raio atômico diminui. E como no mundo da moda, os elementos também formam seus petit comitês. Há vários grupos, os dos metais, semimetais, não metais e os gases nobres. Vários químicos ajudaram a desenvolver a tabela periódica. A cada nova conquista, seus colegas podiam analisar os dados e seguir em frente com o trabalho, mas um deles foi esquecido pela história. Nosso químico underground é Lothar Meyer. Ele foi um químico alemão que chegou às mesmas conclusões que Mendeleev, mas não teve a firmeza suficiente para questionar as massas atômicas na época. Resumindo, Meyer papou mosca e Mendeleev levou o crédito pela descoberta da tabela periódica. Como prêmio de consolação, Meyer ganhou em 1882 a medalha Davy, a mesma que deram a Newland, o cara das notas musicais. Mas chega de choradeira. Na década de 50, o mundo já havia passado por 2 guerras mundiais e precisava de notícias boas. E eis uma. Um cientista americano chamado Glenn Seaborg fez descobertas que mudaram a tabela periódica. Como o Dr. Frankenstein, Seaborg criou os elementos sintéticos chamados transurânicos e moldou a tabela periódica como nós a conhecemos hoje. Seu trabalho foi tão importante que o elemento 106 da tabela foi uma homenagem a ele, o Cibórgio. Aliás, vários outros elementos têm nomes de grandes cientistas, como o número 112, que se chama Copernício, em homenagem ao astrônomo Nicolau Copérnico. 114. Esse é o número de elementos conhecidos. Desses, 92 são encontrados na natureza e 22 são sintéticos, isto é, produzidos artificialmente. Os sintéticos se dividem em cisurânicos, que possuem número atômico menor que 92, e transurânicos, que têm um número atômico maior que 92. A partir deles, milhares de outros compostos são obtidos e aplicados em diversas áreas. No programa de hoje, você viu que a organização dos elementos na tabela periódica permitiu à química sintetizar muito conhecimento numa tabela simples. Ela é a prova que os muitos elementos que compõem a matéria podem ter propriedades semelhantes e, por isso, podem ser agrupados de maneira periódica. Agora, é usar a imaginação e aproveitar a tabela periódica. Puxa, acabou o vídeo aí? Ué, ninguém A gente tá falou falando nada, mais nada. né? Acho que a professora volta já. Oi, gente, desculpa, sumi, né? Evaporou. Eu estava falando, vocês não estavam ouvindo? Não, Não. falou alguma Ah. coisa? Eu falei assim, gente, esse vídeo estava falando da organização dos elementos químicos na tabela periódica. O vídeo acabou, na verdade eu tirei um pouquinho antes porque ia passar um anúncio, mas não tinha mais nada de importante. Desculpa para quem eu passei pela segunda vez, né? Ficou aí meio repetitivo, mas era só para retomar a ideia, né, de que os elementos eles foram organizados de acordo com o número atômico e a característica dos elementos. Agora na página 32, vira aí a folha. Aí tem sugestão de leitura, né? O Sonho de Mendeleev, a verdadeira história da química. Essa é uma sugestão de leitura para quem quiser. 1D, retome a atividade 1B, então a gente não vai fazer a 1D, vamos fazer a 1E, tá? Eu vou aqui compartilhar a tela do Word, porque
eu acho bacana a gente anotar, né, sistematizar as ideias. Aqui são as anotações do segundo ano, eu vou abrir um outro arquivo, depois eu mando em PDF para vocês, tá? Para vocês anotarem, se perder alguma coisa agora, fica mais fácil. Peraí, só um minutinho. Não está respondendo. Oh my God, vamos, Word, colabora com a Pro. Enquanto isso, eu vou lendo aqui, tá? Ó, o ferro auxilia no crescimento saudável e na capacidade de aprendizagem. Porém, sua deficiência pode causar danos à saúde. Pesquise sobre a sua importância para a saúde, principais fontes, problemas causados à saúde devido à falta ou excesso de ferro. Elabore um quadro com essas informações em seu caderno. Então, nós vamos fazer isso juntos e agora, tá? Para aprofundar o assunto, desenvolva uma campanha de conscientização sobre a importância de uma alimentação adequada. Você pode fazer vídeos, podcasts ou cartazes, tá? Eu vou pedir isso daqui também para vocês fazerem, que é parte do trabalhinho desse bimestre. Uma campanha aí. Pode fazer um cartaz, um vídeo, podcast, que é áudio e tal. Uma coisa criativa aí que vocês puderem fazer, tá? Pode gravar até no YouTube, se quiser. Depois só me mandar ou postar. O importante é levar informação de qualidade para toda a sua escola, né, ou para todas as pessoas que você conhece. Então, olha só, primeiro ano, né, primeiros anos, química, então nós estamos estudando caderno, São Paulo, escola, terceiro bimestre, página 32. Ô, professora, vamos escrever direito, né? Pronto. Página 32. Então, nós estamos fazendo o exercício 1E, tá? E vamos falar sobre o ferro na saúde. Nós sabemos que o ferro, ele é um elemento químico muito importante na nossa saúde. Por quê? Imagina que você tenha, eu vou tentar desenhar, eu não sei como é que faz isso aqui no Word, faz tempo que eu não faço isso, mas acho que dá certo, sim. Vamos lá, então. Não, vou fazer primeiro de preto, aqui, isso. Peguei o lápis, cadê? Ah, o risco já saiu ali, né? Pronto. Vamos imaginar aqui comigo, tá? Que isso aqui seja a veia, tá? Da gente. Então, nas nossas veias, o que a gente tem? Alguém lembra? Alguém sabe? Sangue. O sangue corre na nossa veia, certo? Beleza. Beleza. Ah, não, professora, você pintou o lugar errado. Ai, nossa, que exagero, né, Pro? Meu Deus. Eu usei uma coisa muito grande, né, também, né? Vamos pegar esse daqui, menorzinho. Ok. Aí. Então, olha só. Ah, tudo bem. Temos sangue. Imagina que isso aqui, então, é uma veia, ok? Eu vou sair do desenho agora, vou escrever aqui embaixo. Ai! Como é que faz isso para sair daqui agora? Ô, Pro, tá tudo embaçado, não dá nem pra ver as letras. Parece que escreveu tudo, sei lá, árabe. Vocês não estão conseguindo ver? Não, parece que você escreveu tudo árabe, sério. Mas Tá mó aqui, ô Caio, será que você está precisando de óculos? Não, é sério. Ó, aqui em Não, cima só está umas escrito o coisas que quê? dá pra entender. Tá, porque Ah, aqui embaixo eu fiz só um aonde? desenho. Não, Aqui embaixo, aí... no vermelho aqui é só um desenho. Não, eu falo um negócio aqui em preto aqui na B, sei lá onde eu falei. Que B, meu anjo, onde é que você está? Pessoal, vocês estão vendo a Sei tela lá, do dá Word? pra chegar. Me ajudem, vocês estão vendo a tela do Word ou vocês estão vendo outra coisa? Agora. Word. Mas o que tem na tela do Word?
Tá escrito o quê, gente? Me ajuda Tá aí. escrito: deseja salvar suas corações. Oxe, e agora? Eu não sei, não tô conseguindo enxergar. Nossa, vou voltar, tá? Voltei. Ninguém tá enxergando mesmo, não dá pra... Ah, vocês têm que me avisar. Obrigado, viu? Ó, vê agora se vai dar. Espera aí, que vai abrir para vocês. E agora? Agora tá. É, O que tá escrito agora aí? Me ajuda. Caio. ferro na saudade. Ano, saúde, Química, Caderno, São Paulo, Escola, Isso. terceiro bimestre, página 32. Isso, agora tá ok, né? Ah. Obrigado, Aham. gente. Isso. Olha, o que eu ia falar sobre o ferro é o seguinte: imagina que isso aqui seja uma veia representando a nossa corrente sanguínea, tá? Então, imagine... Ai, tá muito grande. Desculpa, gente, é que aqui quando eu compartilho a tela, eu não consigo ver como é que tá, tá? Desculpa. Imagine que o desenho representa nossas veias. O que a gente tem na veia? A corrente sanguínea, né? Em vermelho, o sangue. Quando a gente tem ferro, então, o ferro na nossa corrente sanguínea não é o ferro metálico. Ele está no estado que a gente chama de dissolvido em água, tá? O que acontece? Ele vai se ligar, então esse ferro na corrente sanguínea, ele se liga ao oxigênio do ar, tá? Ao oxigênio do ar quando a gente respira, né? E isso faz com que o oxigênio fique no pulmão e vai fazer a troca, tá? E isso faz com que... Perdão. Com que o oxigênio fixe no nosso organismo. Quando a gente tem deficiência de ferro, vamos supor que a pessoa ela tenha se alimentado bem pouco com alimentos que contêm ferro. Então, o que vai acontecer? A pessoa ela vai ficar um pouquinho mais fraca, né? Ela fica um pouco assim com a pele mais pálida, o fundo do olho onde é branco fica meio amarelado, fica com muita sonolência. E aí a mãe fala, vou te levar no médico, vamos ver se você não está com anemia. O que é anemia? É a falta de ferro no organismo, tá? Então, se tem pouco ferro, o oxigênio ele não se fixa, né? E aí você vai sentir mais sono, moleza, né? Desânimo. Mas eu estou falando em anemia e não estou falando em preguicite aguda, porque isso também tem, ok? Tem umas pessoas que têm a preguicite aguda, né? Então, oh meu Deus, não falando de preguicite aguda, mas falando do ferro que está presente. Então, a anemia é uma doença causada pela falta de quê? Falta de Oxigênio. ferro. Não, de ferro. Isso, no sangue. Então, quando a gente se alimenta, que o alimento tem ferro, a gente vai ficar, né, mais corado, mais forte. Perceba que a cor que o oxigênio ele tem, quando, por exemplo, o oxigênio não, desculpa, que o ferro tem. Quando eu tenho um objeto de ferro que está enferrujado, você passa a mão, ele está com uma coloração avermelhado, meio laranja, tá? A presença do ferro no nosso sangue, quando ele se junta com o oxigênio, é o que faz com que o nosso sangue seja vermelho. Se a gente tivesse, por exemplo, no sangue, ao invés de ferro, se fosse cobre, o nosso sangue seria possivelmente azul, tá? Então, o que dá essa coloração vermelha ao sangue é a presença do ferro. Então, a importância desse alimento que tenha ferro é muito grande, né, na nossa saúde. Mas se você, por exemplo, está com falta de ferro, vai lá no médico, o médico viu, falou, nossa, pediu um exame de sangue
e deu lá que você está com uma anemia profunda e precisa fazer a reposição de ferro. O que, que o médico pede para que você coma? Quais são os alimentos indicados? Feijão é muito bom. Feijão. O que mais? Arroz. Arroz, tudo bem, mas feijão, Carne também. couve. Couve. Então, quais são os alimentos que contêm ferro? Na sua composição. Aquela feijoada Feijão, que tem muito ferro, né, professora? fígado, a feijoada com ferro. Hum. Ai, é. Vai ser. Engraçado esse menino, viu? Deixa eu pôr pra cá. Isso aqui, então, é a nossa corrente sanguínea, que a Pro desenhou mais ou menos, né? Vamos ver se aí. Opa. Mais pra baixo. Oh, Jesus. Bom, já deu para entender ali que ali é o... né? Tá bom. Então, alimentos que contêm ferro. O médico vai falar para você comer couve, feijão, fígado. Aí todo mundo fala, fígado. Por que esses alimentos têm muito ferro, né? Beterraba. Só que se você tiver com uma anemia muito profunda, ele vai pedir para você tomar um medicamento chamado, né, se for preciso, se a sua anemia for muito profunda, ele vai indicar para você tomar sulfato ferroso, que são os comprimidos, tá? De sulfato ferroso, que é um comprimido à base de ferro para repor o ferro que está faltando no seu organismo. Tudo bem? E aí você vai ficar mais forte, mais corado, mais disposto, né? E melhor, né? Então, assim, os elementos químicos, eles são encontrados na nossa alimentação, eles fazem parte da constituição do nosso organismo. Não tem apenas o ferro, tem o cálcio também nos ossos. Como é que a gente repõe o cálcio no nosso organismo? Tomando leite, comendo derivados do leite, como queijo, por exemplo, tá? Quando a pessoa ela ingere esses alimentos, ela vai repondo o cálcio do organismo. Isso acontece até uma determinada idade. Quando a pessoa vai ficando mais velha, o organismo ele já não absorve mais esse cálcio através da alimentação. Por isso as pessoas idosas, elas têm uma baixa deficiência, né, uma baixa quantidade de cálcio, tem uma deficiência de cálcio no organismo e muitas vezes elas têm osteoporose, que os ossos ficam enfraquecidos. Então elas precisam tomar medicamentos à base de cálcio para repor, né, e deixar os ossos um pouco mais fortes. Mas a osteoporose, ela é uma doença causada por essa deficiência de cálcio, como eu disse. Então, o ideal para vocês que estão em fase de crescimento, né, na adolescência ainda, é ter uma alimentação rica e balanceada, tá? E especialmente tomar leite, ou quem não gosta de leite, toma iogurte, come queijo, mas precisa de alimentos que tenham cálcio, tá? E aqui, com relação ao ferro, eu vou pedir para vocês fazerem, pode ser um cartaz, um podcast, alguma coisa, se quiser assistir mais algum vídeo, alguma coisa falando sobre saúde e o ferro na alimentação, ou fazer um cartaz com recortes de alimentos que têm ferro, ou montar um vídeo, colocar lá ou vai no supermercado, sei lá, e mostra o feijão, a couve, o fígado, a beterraba, e fala do ferro. Bom, vocês vão fazer da maneira que vocês acharem melhor. Tá legal? Tudo bem até aqui? Ok. Agora nós vamos passar para o exercício 1F, é para retomar as ideias, tal, mas eu não vou fazer. Porque pede para você ir lá atrás e ver... Oi? Exercício aí do 1E. A gente tem que fazer o que a gente quiser falando sobre o ferro, né? O que a gente quiser. Isso. Né? Qualquer coisa, né? Então você vai montar um trabalho, eu vou passar no roteiro de hoje, tá? Sobre o ferro na saúde, o que você quiser. A importância do ferro, né? A importância do ferro na nossa saúde. Você pode montar um cartaz, um podcast, um vídeo do YouTube, o jeito que vocês quiserem, tá? É livre.
Como você vai fazer isso é livre. Me surpreendam, por favor, usem aí a criatividade, tá? Isso aqui depois eu vou colocar junto com o roteiro de hoje. Um F, ok, aí depois vem a atividade 2. Nossa, professora, que loucura. Tá quase... Se a professora não errasse tanto, ela conseguia passar mais atividades num dia só, né? Atividade 2, então nós vamos falar agora do processo de produção de ferro gusa. Por que é chamado de ferro gusa, pro e cobre, tá? Porque o ferro sozinho, ele é pouco resistente. Então, se você tivesse um metal formado apenas por ferro, ele seria pouco resistente. O que é acrescentado junto com esse ferro para ele ficar mais resistente? É o cobre. Desculpa, perdão. É o carbono. Então, a gente chama o ferro com carbono, essa mistura a gente chama de ferro gusa, mas é popularmente conhecido como aço. Então, a gente tem a esponja de aço, que a gente chama de bom o quê? Bombril. Vocês estão aí, amores? Sim? Oi. Oi? Sim. Parece que eu tô falando sozinha, eu fico triste. Depois eu diminuo a tela para vocês fazerem o print, tá? Eu fico falando sozinha, eu fico triste. Olha, então, o Bombril é uma esponja de aço, a gente chama de Bombril, mas essa é a marca do produto. Na verdade, o nome do produto é esponja de aço, tá? Então, o 2A, discuta com seus colegas e registre as ideias. Então, agora vocês vão fazer no caderninho aí. A questão número 1. De onde vocês acham que o ferro é extraído? Essa resposta é livre, tá? O ferro é extraído de onde? Podem falar. Vários Conhece? minérios de minério, a gente tem minério Isso lá em Minas. mesmo. O Por ferro isso que teve Brumadinho, Mariana, né? Tanto ferro. Isso mesmo, dos minérios de ferro. E a gente tem, por exemplo, a hematita, a magnetita, tem vários minérios, né? E Minas Gerais tem esse nome porque tem muitas minas de minerais, né, de minérios. E tem a cidade também de Minas, lá que eu fui, Ouro Preto. É uma cidade histórica muito linda, assim. E tem muitos objetos de extração, assim. Bom, Minas inteiro tem muita cultura, muita coisa bacana para ver, né? Mas é isso mesmo, Joel. Pessoal, então, o que são esses minérios? São tipo pedras, só que quando elas têm um valor, a gente chama de minério, tá? Então, um minério seria uma rocha, uma pedra, mas que tem um valor econômico. Então, você vai pegar esse ferro, vai levar lá para uma siderúrgica, onde você vai aquecer esse ferro junto com carvão, tá? Coloca o carvão lá para aquecer junto, e aí você vai produzir o ferro líquido, que depois você molda, né? Faz as moldagens aí para o objeto que você quer obter, tá ok? O ferro é utilizado agora ou já faz bastante tempo que ele é utilizado? O que vocês acham? Bastante tempo, tá? Porque depois que o homem conseguiu manipular e produzir o fogo, ele percebeu que era possível também fazer ferramentas. Então aí foi descoberto o ferro, o cobre, alguns metais. E aí ele fazia o quê? Machadinha, ferramentas, e aí foram surgindo as primeiras ferramentas do homem primitivo, lá há milhões de anos, né? Questão número 2. Há muito tempo, utilizamos objetos metálicos, né, de metal. No entanto, você sabe como eles são produzidos? E como é possível transformar um minério em metal? Você sabe como é possível transformar um minério em metal? Digam aí para mim, por favor. Sabe? Não? Talvez? Os minérios vão ajudar. Oi. Eu acho que eles transformam em aço, não é? Eles vão na siderúrgica lá, não é? Os minérios, então, eles são transformados em metais nas indústrias siderúrgicas
E por aquecimento, né? Por aquecimento. Então, aquece, depois derrete, né? O ferro fica líquido e depois é moldado. Líquido, tem um acento aqui no i. Líquido e é moldado. Então, eles colocam em moldes e depois que esfria, ele fica no formato, tá? Agora, questão número... Oi? Questão Acho que número ele 3. vira lava. Vira o quê? Lava, né? Depois, Lava. muito A quente. lava, a lava do vulcão. Então, a diferença entre esse material do ferro aqui ou do metal, qualquer um, quando é aquecido, e a lava do vulcão, é que a lava do vulcão ela é formada de outros materiais. Então, lá você tem outros minerais. Sabe as pedras de granito, mármore, que as pessoas usam ou na pia ou na soleira da porta, já viu? Tem piso de Já, mármore. já. Isso. Esse material é o magma resfriado. Quando ele esfria, ele forma esse material aí, tá? Então, Sim, tipo uma pedra que vira. as marmoarias, elas vendem esse material que são rochas ígneas, né, que a gente chama, que são rochas vulcânicas. É bem legal essa parte aí, viu? De geologia, né? Que estuda essas rochas minerais, é a geologia, que estuda os vulcões e Eu tal. acho da hora. Né? Não, e pior que você vê que se esses materiais entram em contato com o enxofre, ele vira tudo gesso, né? É uns negócios meio assim, né? Se você ver tudo. É muito legal, viu, Joel, essa parte da ciência, da geologia. Quando eu fiz química, a gente fez um curso, né, uma disciplina que chamava geologia. A gente foi lá em Valinhos e fomos também em Itu ver uma cidade lá que ela é toda formada de... Ela antigamente foi mar, então a gente foi lá para ver o solo, como é que era, né? Então você tem vários tipos de rochas. Nossa, é muito legal, muito legal. E estudos fósseis, né, também. É muito bacana essa parte aí da ciência como um todo, né? Bom, vamos lá, questão número 3, para ver se a gente acaba aqui a 3, e aí na semana que vem a gente começa... vou deixar para casa a tabela 2B, tá? Para vocês fazerem, porque é bem facinho, eu já vou explicar. 3. O que determina o uso de um metal para a produção de um utensílio? Por exemplo, por que se utiliza o cobre nos fios elétricos e não o ferro? O que vocês acham? O que determina, então, o metal para um determinado utensílio? Por que eu não faço, então, os fios metálicos de ferro ou de ouro? Porque o cobre... Porque, então, cada metal ele tem uma característica que serve para um determinado material. Por exemplo, se eu faço o fio de cobre, né, eu faço fio elétrico de cobre, é porque o cobre é um elemento que ele é facilmente transformado em fios metálicos e ele é bom condutor de eletricidade, diferente do ferro, tá? Então, eu consigo fazer ele ficar mais maleável e tal. Pensa num recipiente, por exemplo. O recipiente que a gente guarda ou que a gente compra, a margarina, ele é feito de que material? O potinho de margarina é feito do quê? De Plástico, né? plástico, exatamente. Eu poderia guardar a margarina num pote de papel ou de papelão? Derreter tudo, né? Exatamente, né? Então ele não ia conservar. Cada material, então, ele é feito por uma substância, porque tem as características melhores, tá? Então aqui a resposta que a gente pode dar é a seguinte: o que determina o uso de um metal para a produção de um utensílio são as características, né? Então, o que determina seu uso, né, para determinado utensílio são as características do metal, tá? Então, o cobre, ele é bom condutor de eletricidade
e forma fios facilmente. Já o ferro, por exemplo, ele é mais resistente. Então, ele é utilizado no quê? Na construção civil. Eu vou fazer as vigas lá metálicas para depois preencher e fazer toda a estrutura de um prédio, né? E a gente utiliza, por exemplo, aqui no Brasil, a gente constrói as casas com cimento, né? As casas aqui, elas são de alvenaria. Então, a gente utiliza muito tijolo, bloco e tal. Mas em outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo, eles usam outro material. E até as casas lá, em comparação com as casas daqui, elas são menos, vamos dizer assim, menos resistentes, até mais baratas, porque eles usam muito drywall. Vocês já assistiram aqueles Irmãos à Obra? Já? Eu acho que já, né? Não. Não? Na Sim. TV, quando eles fazem reforma lá nos Estados Unidos, que eles quebram a parede, são duas placas de madeira, geralmente assim, finas, né? Por dentro, às vezes eles colocam até um enchimento lá de espuma, que é uma espuma química, que ela expande na hora que você coloca, e às vezes eles têm que tirar tudo aquilo e tal. E eles usam muito amianto. Por que que lá eles têm muita rede de proteção contra incêndio? Porque a casa toda, a estrutura dela é madeira, entendeu? Porque é mais barato e tal. Aqui, as nossas casas, elas são mais resistentes, especialmente a incêndios e outras coisas, né? Tanto que a gente não tem sistema de... aqueles sistemas de água, né, na casa da gente. De água, assim, para incêndio e tal, né? A gente não tem isso, mas lá é diferente. Então, eles fazem toda uma estrutura de madeira, né? A casa fica até mais barata, mas você quebra uma parede e tal. Agora aqui não, você já tem uma estrutura, não dá, por exemplo, você comprou um apartamento, eu queria mudar essa parede aqui, abrir uma porta ali, não dá, você tem uma viga, que é a estrutura, né, da casa ou da construção. Você não pode simplesmente mudar isso. Tá bom, meus amores? Então, olha só, na questão aqui no exercício 2B, a gente já está concluindo. Você vai completar essa tabela. Então, olha só, produção do ferro. Quais são as matérias-primas utilizadas? Então, são minérios de ferro, que seria a primeira resposta aqui. Só que se você quiser procurar o nome, você vai encontrar lá, hematita, magnetita, né? Tem um monte de minério. Qual é o processo de produção? Está transformado, então já está a resposta ali, tá bom? Quais são os reagentes, então, para eu produzir o ferro? Eu falei para vocês, então, que a gente utiliza o ferro e o carvão, tá? E aí a gente produz o quê? O aço, tá? O ferro com carvão, produz o aço. E depois, como é que a gente faz a separação entre a escória e o ferro gusa e o impacto ambiental? Na aula da próxima segunda, eu tenho um vídeo bem bacana que mostra essa parte aqui da siderúrgica e eu vou passar para vocês, tá? O impacto ambiental, ele também é grande e aí a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Então, essas duas aqui eu vou mostrar para vocês direitinho. A escória são as impurezas, tá? Que formam quando você faz a produção do ferro. Tá legal, amores? Então, olha só, eu vou colocar, então, no roteiro dessa semana, até aqui, até o exercício 2B. Então, vou por aqui, o exercício 2B é para casa, for house. 2B, para casa, para o lar. Mas quem mora? Quando eu desenhava na sala, assim, uma casinha, né? Geralmente eu pegava isso aqui, fazia assim, né? Esse exercício é para casa. Aí tinha uns alunos meus, sabe, assim, bem espertinhos, bem, não fala, dramáticos, né? A gente tem sempre um aluno dramático. Aí eu fazia uma casinha assim, ó. Geralmente quando eu passava exercício para casa. Mas eu não moro em casa. Eu falei, você mora em quê? Mora em apartamento. Então tá bom. Isso aqui é para quem mora em casas. Então vai fazer quem mora em casa. Quem mora em apartamento também vai fazer, então bora lá. Aí eu ficava desenhando apartamento, tá? Não vou ficar fazendo todas as janelas, tá bom, gente? Aí tinha sempre um aluno assim, engraçadinho, que falava assim, eu não moro nem em casa nem em apartamento, eu moro embaixo do viaduto. Então tá bom, deixa eu fazer aqui o viaduto, tá o rodoanel, aqui Meu tá Deus. você, ó, você aqui embaixo do viaduto, ó, dormindo aqui no não. colchãozinho. Não, velho.
É, gente, tem aluno que é fogo, né? Mas é divertido. Gente, que saudade que eu tô de dar aula para vocês não fazem ideia. Aqui é o Rodanel. Nossa, que rua mais esquisita, né, gente? Olha. Eu acho Pior que que os tem, carros né? estão os drift aí passando. Nossa, esse engenheiro civil aqui, arquiteto, é fraquinho. Tá bom? Então, para você que mora Mas em pra casa. química é boa, né? Oi? Não, pra química é boa, né? Pra arquitetura pode não É, ser boa, mas pra química é. é verdade, João. Gente, olha, muito obrigada, viu? Eu vou. Nossa, eu vou diminuir aqui se alguém quiser tirar um print, mas eu vou mandar para vocês, tá? Essa parte aqui, agora que tá bom. Eu vou mandar essa parte para vocês em PDF, mesmo com esses desenhos feios aí. E na segunda-feira que vem a gente faz a correção desse exercício 2B e segue adiante, belezinha? Muito bom ver vocês, estar Peraí, com vocês, outra brincar semana com tem aquele negócio vocês. do. Peraí, professora. Aquele negócio lá dos Ah, elementos, né? Que tem que fazer o cartãozinho, mapa mental, isso, vou botar, e essa isso, pesquisa aí, ferro. 3, exato, né? Ô, Pro, Isso, eu vou passar ah, hoje, tá? No roteiro. Então, é a pesquisa do elemento do número da chamada e esse cartaz do ferro na alimentação. Diga, Caio. na verdade, esse cartaz aqui de produção de ferro só vai até esse? Ou tem mais? É esse daqui, do ferro na alimentação, tá? Aí eu vou passar o que tem que fazer, qualquer coisa eu te mando um áudio lá explicando individual, tá bom? Se tiver dúvida. Tá ok, Caio? Então tá bom, amores. Olha, espero vocês na próxima aula. Teve gente que faltou aqui, olha só, um monte de gente faltando. Eu vou começar a ligar para as pessoas de manhã para acordar esse povo. Nossa, só 6 pessoas. Até que não é muito, né, professora? Até que é Então, muito. mas são 4 Uma vez salas, fez só Joel. 3, professora. Olha, eu dou aula de terça de biologia para o primeiro A. E teve um dia que tinham 2 alunos. Outro dia, ontem, por exemplo, tinha a Érica. Depois chegou mais um aluno, né? O Eric, que está aqui hoje. O Eric assiste todas as aulas, Só né? os dois. Só os É, dois. só. E aí eu Quase dei. todos. Hã? Quase todos. Esse dormindo, Olha, né, professora? Eric, tem que dar o exemplo. Oi? Esse povo fica tudo dormindo, né, professora? Esquece da Eu hora, né? acho, verdade. Pedro Henrique também hoje ficou quietinho, tá sumido, pensa que eu não tô de olho. Juliana sempre vem, Larissa Eu também tô aqui, sempre vem. eu tô anotando Eu, tudo aqui, ó. Eu tô aqui, tô anotando tudo. Tô de olho. Caio Gabriel também sempre vem, mas às vezes dorme, né, Caio Gabriel? ah, Joel só foi segunda, pô. Coloca aí pra eu ver. O Joel só Foi não vem segunda quando o celular passada. quebra, né, Joel? Fala, Pedro. Ah, é verdade, você tá Professor, entendendo, desculpa. O Pedro ainda perde o celular dentro do Uber. Como é que pode esse menino fazer um negócio desse? Nossa, eu quase morri, professora. Tá vendo por que eu não entro? Não é porque eu não quero. Tá certo, vai. Ó, os professores estavam pedindo os seus trabalhos e tem uns alunos aí que sumiram, pararam de entregar as coisas. Faz favor, né, gente? Vamos, né?